um dos mais emblemáticos barrenses, Davi Moreira Caldas. No século XIX, Davi Caldas teve um papel de destaque no exercício do jornalismo, do magistério, da política e legou ao Piauí uma grande herança cultural. Quem vai falar sobre Davi Moreira Caldas é um genealogista e pesquisador de escola. É Reginaldo Miranda, doutor Reginaldo Miranda, ex-presidente da Academia Piauiense de Letras, autor de quase 2 dezenas de livros, entre eles estão a coleção Piauienses Notáveis, um monumental esforço de reconstruir em perfis biográficos a trajetória de nomes e narrativas exponenciais da história do Piauí. Boa noite, doutor Reginaldo. Boa noite, confrade Dilson Lage Monteiro. Boa noite, senhores e senhoras do nosso estado do Piauí. Doutor Reginaldo, você fica à vontade para nos apresentar aí Davi Caldas. Muito bem. Eu escrevi um perfil de Davi Caldas, titulado Davi Caldas, o Adventista da República, e publiquei no terceiro tomo desta coletânea Piauienses Notáveis. É o terceiro tomo, já publiquei 2 anteriores, evidentemente, e cada um com 80 vultos, de forma que já são, com esse aqui, 240 perfis de piauienses que se destacaram em algum ramo da atividade humana. É, portanto, o maior conjunto de biografia até agora publicado no estado do Piauí. O perfil é este aqui, uma fotografia do Davi Caldas, que eu consegui, uma fotografia que mandei restaurar, né, e está ilustrando o perfil dele aqui na minha coletânea de piauienses notáveis, que perfil este que vai da página 334 à página 344. Portanto, 10 páginas, né, tratando desse personagem importante, qualidade de o principal republicano do Piauí, um autodidata, estudou no Recife por pouco tempo, questão de meio ano, teve que retornar por conta do falecimento do pai, foi professor, inclusive do Liceu Piauiense, analista combativo, e publicou algumas obras, de forma que é desse personagem que trataremos nesta noite. Sobre o perfil, eu inicio, por exemplo, lembrando que é impossível se escrever sobre as ideias e as manifestações republicanas no Piauí sem dar ênfase ao nome e aos feitos de Davi Moreira Caldas, o mais notório republicano do Piauí. Ele é natural de Barras, mais precisamente da fazenda Morrinhos, nos arredores da cidade, quando ele nasceu em Dera Vila. Ele nasceu em 22 de maio de 1835, um pouco antes de eclodir a balaiada, que foi nesse movimento social que sacudiu os sertões do Piauí e Maranhão. Inclusive, a família estava muito abalada lá, financeiramente, porque a pequena fazenda, o criatório, segundo o cônsul nos registros encontrados, tinha sido abalado por 2 grandes secas, 1823 e 1826, e, sobretudo, na época de nascimento dele, criança, eram essas tropelias dos balaios naquela região, que dizimando algumas fazendas, e o pai dele foi uma das vítimas. Então, ele nasceu em 1835, em 39, com apenas 4 anos, já sofreu os efeitos dessa revolução, vamos dizer assim, uma revolta social que eclodiu nos sertões do Piauí e Maranhão. Para registro, o seu pai era o capitão Manuel Joaquim da Costa Caldas e a mãe, a dona Joana Francisca de Caldas, que eram fazendeiros aí do município de Barras. Desde cedo, Davi Caldas mostrou uma inteligência vulgar. Esse fato impressionou ao juiz de direito da comarca, que estava exercendo o cargo da comarca de Barras,
doutor Francisco Xavier de Cerqueira, que então passou a ministrar aula de latim, francês e aritmética. Foi esse o seu aprendizado em Barras, somado à alfabetização na casa paterna. Para lembrar, o magistrado doutor Francisco Xavier de Cerqueira foi chefe de polícia do Piauí, deputado provincial, e na qualidade de vice-presidente, assumiu o governo do Piauí por um curto período, depois foi desembargador no Maranhão. Eu também trago no meu livro a biografia desse magistrado, que foi importante na vida de Davi Caldas, por instruí-lo nesse campo da disciplina latim, francês, iniciais na cidade de Barras. Davi Caldas passou um período sabático, envolvido em pequenas atividades. Em 1850, por exemplo, encontrei esse registro, ele tornou-se agenciador aí em Barras do jornal Eco Liberal, de Tibério César Burlamac. Quer dizer, Tibério César Burlamac era um político, teve um jornalista e comerciante em Oeiras, que era do Partido Liberal, pai do Polidoro Burlamac, foi um grande político no Piauí, e o Tibério, embora cego, também é um grande exemplo, ele editava e fazia circular o jornal Eco Liberal, e Davi Caldas colocou-se na sua adolescência como um dos agenciadores para arrumar assinaturas aí do município de Barras, o que já mostra a sua tendência ao lado liberal. O Piauí naquele tempo era dividido, eram dois partidos, o republicano e o liberal. E o Davi, com a sua família, era alinhado ao Partido Liberal. Isso aqui é um exemplo, né? Sobre o dado aqui da sua biografia, também coloquei aqui, que em face da portaria 17 de dezembro de 1855, Davi Caldas assumiu o cargo de promotor público da comarca de Campo Maior, em cujo exercício se demorou até 4 de fevereiro de 1857. Então, ele aqui, muito jovem ainda, né, com 20 anos de idade, assumiu esse cargo. Naquele tempo, podia nomear pessoas leigas, né, se tivesse uma boa instrução. E ele seguiu esse exercício até quando foi substituído pelo bacharel Antônio de Sampaio Almendra, que também foi vice-presidente da província e assumiu o governo da província do Piauí. Então, em decorrência de ter chegado o bacharel, ele, né, evidentemente, que tinha prioridade para ocupar a vaga, e Davi Caldas, então, foi nomeado para promotor público da comarca de Jaicós, no sudeste do Piauí, em cujo exercício permaneceu desde fevereiro de 57 até abril de 1858. Entediado com a vida monótona que levava ali em Jaicós, entrou em depressão, retornando ao seio da família em Barras. Foi essa alegação à época que ele encontrou para voltar, porque realmente Barras era uma cidade que já tinha uma vida social mais ativa, e Jaicós ainda estava principiando, e ele, longe dos seus familiares e tudo, ficou depressivo, e então retornou a Barras nesse período. Recuperando a saúde, em agosto daquele ano ainda, de 1858, ele veio para a cidade de Teresina, aqui empregando-se como professor de geografia do Liceu Piauense. Começou assim de forma interina, depois sendo efetivado através de concurso público. Quer dizer, ele começou aqui como professor de geografia interino e depois foi efetivado no cargo através de concurso. Nessa época, interessante já dizer, que ele estreou na literatura, publicando algumas poesias escritas no jornal. Veja só. Esse fato foi suficiente para mais tarde, quando militava nas trincheiras do Partido Liberal, terem-no acusado de ter sido conservador, o que mereceu dele a extensa defesa. Na verdade, ele nunca foi conservador, mas chegando em Teresina, no Liceu, como eu falei, primeiramente, interinamente, depois sendo efetivado por concurso público, por influência daquele mesmo magistrado que orientou em Barra, doutor Francisco Xavier de Cerqueira, que era conservador, ele publicou alguns artigos novos. Ele disse que não escreveu manifestações políticas, mas poesias, né? Literatura desse jornal. Foi o suficiente para mais tarde, quando ele já estava em muito destaque, o acusar de ter sido liberal. O que ele justifica com muita razão, de ter sido conservador. Ele sempre foi um militante do Partido Liberal, antes de depois passar para o Partido Republicano. Pois bem, vendo aqui também, pincelando a biografia, em 1859,
da Assembleia Legislativa Provincial uma licença remunerada de lente de geografia do Liceu, que falei há pouco, para o Recife concluir os estudos preparatórios e ingressar na Faculdade de Direito. Quer dizer, ele desejava ser bacharel. Então, ele conseguiu que, através desse, fosse afastado do emprego e fosse transformado em bolsa para ele estudar no Recife. Infelizmente, quando ele estava ali mesmo no Recife, chegou a notícia pelo correio do falecimento do seu pai. Então, ele teve que voltar para o Piauí para amparar a mãe e a irmã que ele tinha naquela hora, e não pôde mais retornar para o Recife, porque além de ser o único varão da família, o filho, ainda também, naquela altura, a província deixou de pagar seus ordenados, alegando uma crise financeira que houve no ano de 1860, de forma que a passagem de Davi Caldas pelo Recife foi muito curta e não chegou nem a ingressar no curso jurídico, pois ainda estava concluindo os preparatórios. No entanto, quer dizer, esse contato, desde o magistrado ali, a vida de professor em Teresina, essa estada do Recife, o contato com intelectuais de vários tendências, vários intelectuais variados, esse contato estimulou a leitura, de forma que foi como autodidata mesmo, lendo os clássicos, que Davi Caldas formou a sua sólida cultura humanista, que ele tragou ao longo de sua curta trajetória, vamos dizer assim. E mais interessante também o registro é que, quando ele retornava do Recife para Teresina, via São Luís, viajou no navio com Gonçalves Dias, travando ali uma amizade que perdurou por toda a vida. Pois bem, de retorno ao Piauí, em 1861, Davi Caldas reassumiu o exercício de sua cadeira de geografia no Liceu Piauiense. Porém, pouco tempo demorando-se nela, porque a crise financeira da província acarretou a extinção do Liceu, obrigando seu retorno para a Vila de Barras, onde passou a exercer o emprego de professor de primeiras letras, por força do disposto na lei de extinção do Liceu. Então, você veja só que daqui ele teve que retornar para Barras novamente para lecionar aí. Nessa época, em 12 de dezembro de 1862, ele casa-se com sua parenta, Dona Benvinda de Queiroz Caldas, aí mesmo de Barras. Eles eram, evidentemente, importantes fazendeiros na Vila de União, quer dizer, que União e Barras eram municípios que faziam parte de um amplo território depois que foram desmembrados, mas eram famílias aparentadas que pertenceram ao antigo termo de Campo Maior, depois ao termo de Barras, e depois a parte da família da esposa, os 10 membros territoriais, ficou pertencendo ao município de União. Pois bem, nesse curto período que ele estava lecionando em sua terra natal, ele publicou o jornal O Arrebol, de caráter científico e literário. Foi o primeiro ensaio da águia para mais largos e altaneiros voos, diria mais tarde o polígrafo Higino Cunha, que foi um dos fundadores da nossa Academia Piauiense de Letras. Aliás, Davi Caldas foi patrono de uma das cadeiras. Pois bem, em 1866, com as responsabilidades de chefe de família e em busca de novos horizontes, ele retorna à cidade de Teresina, empregando-se na secretaria da presidência da província. Então, filiou-se ao Partido Liberal, partido que já vinha atuando, tinha tendência, mas só então ele filiou-se às trincheiras desse partido, aliando-se a Deolindo Moura, na redação do jornal A Imprensa, do mesmo partido. Sobre essa fase de sua vida, ele mesmo rememora, em novembro de 1868, assim anotando. O que ele diz sobre essa fase? O próprio Davi Caldas. Quando, em maio do ano passado, o senhor doutor Coelho, que é o jurista Coelho Rodrigues, criou o jornal O Piauí, tive de combatê-lo na imprensa, datando daí o meu aparecimento nas lides do jornalismo político. Comecei por artigos de colaboração, até que cheguei a ser redator, e mesmo principal redator, de 4 de julho a 5 de novembro deste ano, de 1868. Graças à benevolência dos distintos chefes do meu partido. Ultimamente, em consequência de resolução do Partido Liberal, continuo na redação deste jornal, tendo por companheiro o meu ilustre amigo, senhor Deolindo Mendes da Silva Moura, denodado veterano nas lides da imprensa liberal desta província. Só para conhecimento, Deolindo Moura, que era um grande jornalista, que
era o redator do jornal, em que estava integrado Davi Caldas, e que eu substituí em alguns períodos. Foi também o primeiro advogado criminalista do Piauí, que faleceu muito jovem também. Bom, eu também aqui, anotando a vida da Davi Caldas, também aqui que nesse período ele teve conforto sob a sombra do Partido Liberal, ocupando os seguintes cargos. Em 1866, de oficial da Secretaria de Governo, sendo promovido em 1867 por merecimento para o cargo de oficial maior da mesma secretaria. Também, com o restabelecimento do liceu, retomou sua cátedra, a vida por concurso público. Para consolidar essa ascensão social e profissional, no mesmo ano de 1867, foi o mais votado candidato a deputado provincial do Piauí, para a legislatura que se iniciou em 1868, assumindo assim a vaga com enorme popularidade. Veja só, ele aqui em Teresina, através da imprensa, dos seus artigos bem fundamentados, foi muito acatado, candidatando-se a deputado provincial, que é hoje deputado estadual, naquele tempo que era província, então chamava-se deputado provincial, foi o mais votado do Piauí naquela para a legislatura que se iniciou em 1868. Todavia, no exercício desse mandato parlamentar, se indispôs com o partido e com o amplo setor da sociedade, da São Paulo defendia. Foi um homem à frente do seu tempo. Segundo o monsenhor Joaquim Chave, que foi também um biógrafo de Davi Caldas, entre seus projetos em benefício da coletividade, o que mais celeuma causou foi o que dispunha que o imposto da décima urbana fosse aplicado na construção de casas de populares, que seriam entregues ao povo mediante contribuições módicas. Ao mesmo tempo que favorecia os pais desprotegidos, o projeto visava evitar que se continuasse a construção de palhoças em Teresina. Veja só o alcance desse projeto, né? Esse imposto é como se fosse hoje o IPTU, né? E então defendeu ali, para a contrariedade de setores mais reacionários, que esse dinheiro dessa contribuição de imposto predial, territorial, urbano, fosse, que a décima urbana da época fosse empregado para a construção de casas populares. Teresina, vocês sabem, tinha muitas palhoças, até o governo de Vargas, o governo do interventor Leão Darmelo, que é Barreto, que é muito espalhoso. Só da década de 50 foi que foi melhorando o aspecto urbano da periferia de Teresina. Pois bem, em face do turbilhão de ideias que defendeu, bem como dos dissabores que sofreu, se desligou do Partido Liberal a que pertencia, despediu-se da redação do jornal A Imprensa e fundou o seu próprio jornal, O Amigo do Povo, que se transformou em baluarte dos seus ideais. O primeiro histórico número circulou em 28 de julho de 1868, prosseguindo até princípio de 1873, por 89 edições. Grave esse número, 89 edições. Pois bem, a partir de 1870, o jornal, que possuía o mesmo título do de Marat na Revolução Francesa e saía 2 vezes por semana, passou a ser impresso em tipografia própria, por ele adquirida. Assim, se anteciparia ao Manifesto Republicano de 1870, no Rio de Janeiro, que serviria de referência à propaganda antimonarquista. De fato, Davi Caldas recrudesceria ainda mais a sua luta a partir de 14 de janeiro de 1871, quando fez circular a primeira edição de O Amigo do Povo, com a seguinte legenda: órgão republicano da província do Piauí. Na mesma edição, declarou-se publicamente republicano, o que já era notório, afirmando que possuía esta desde os 14 anos de idade, em 1849, e pedindo aos integrantes do clube republicano que lançasse também o seu nome no rol dos culpados por crime de lesa majestade. É que em novembro do ano anterior havia sido fundado no Rio de Janeiro o Clube Republicano, e em 3 de dezembro aparecia o jornal República, com o famoso Manifesto Republicano firmado por 58 militantes. Essa radicalização contra o regime monárquico foi o suficiente para atrair a antipatia dos partidos locais, sendo afastado de todos os empregos que possuía
menos no liceu, que era fruto de concurso. Mas Davi Caldas era entusiasmado, convicto de suas ideias, e assim não desejava receber recursos de um regime que combatia, embora fossem legítimos, a sua luta e o seu trabalho. Para facilitar a vida dos adversários, pediu exoneração do emprego e passou a ministrar aulas particulares para garantir a sobrevivência, vez que o jornal não rendia dividendos financeiros. Em janeiro de 1873, cessa a atividade de seu jornal Amigo do Povo e inicia um novo com o título de 89, o mesmo número da última edição daquele periódico, que circula pela primeira vez em 1º de fevereiro de 1873. Porém, o editorial de abertura desse jornal é enigmático, suscitando muita discussão sobre se profetizar ou não o advento da República. Daí, ganhou o epíteto de o Adventista da República. Naquele momento, entre outras passagens, ele assim se expressou. Vamos abrir aspas aqui para a fala do próprio Davi Caldas. Os patriotas mineiros acabaram por ser outros tantos mártires da liberdade, outras tantas vítimas imoladas ante o altar druídico, em forma de trono, onde se achava exposta a veneração dos fiéis à Mentecapta Maria, digna bisavó do atual imperador do Brasil, a quem Deus guarde, quando muito, até 1889. Assim, seja-nos permitido ter a fé robusta de ver a República Federativa estabelecida no Brasil, pelo menos daqui a 17 anos, ou em 1889. Tempo assaz suficiente, segundo pensamos, para a educação livre de uma geração para o qual ousamos apelar, cheios da maior confiança. Veja que o texto dele, ele se refere 2 vezes ao ano de 1889 como o fim do Império e o começo da República. Para o intelectual maranhense Antônio Enes de Souza, Davi Caldas, que havia até então sido, sem dúvida, o mais intemerado propagandista da República, com o Jornal 89, tornou-se o mais denodado campeão e o mais firme profeta dos destinos, apresentando aos olhos do país inteiro o acordado gigante. Viriato Correia, notável escritor maranhense, se debruçou sobre a personalidade de Davi Caldas em alguns artigos veiculados no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, onde morava. Segundo ele, a gente é obrigado a deter-se diante da figura deste estranho homem que o Piauí produziu naquela curiosa época histórica. A sua mentalidade desnorteia, os seus escrúpulos desorientam. Não se sabe se está diante de um louco ou de um iluminado. E prossegue em outro momento. Davi Caldas ainda não teve o seu historiador. Amanhã, quando um espírito súbito estudar a sua figura emocionante, o seu vulto decerto, tomará na história republicana o relevo que merece. Na verdade, Davi Caldas ainda precisa de muito estudo, de interpretação da sua trajetória. Né? Tem surgido alguns trabalhos, a exemplo desse meu que eu estou fazendo, com o senhor ele também, mas são estudos, né? Ainda precisa de mais aprofundamento para se analisar de fato o importante papel que ele representou na difusão das ideias republicanas no país. Eu aqui, analisando também essa situação, eu coloco assim: na verdade, Davi Caldas foi feliz em sua manifestação e antevisão da data de 1889, a proclamação da República no Brasil. Pensamos que ele se inspirou na Inconfidência Mineira de 1789, onde os patriotas mineiros pretendiam instalar uma república em Minas Gerais. E na Revolução Francesa, também de 1789, que via como um modelo de república no coração da Europa, cercado por monarquias, diferente do Brasil, que era uma monarquia cercada por repúblicas. Então, do trocadilho e da coincidência forçada com o número do último jornal, teve a felicidade de antever uma data que, de fato, se concretizou. Profetizou, sim, mas nada natural, apenas a felicidade
lembrar datas passadas e proclamar um desejo. Por isso, de forma legítima, o nosso adventista da República. Na imprensa, ainda editou, Davi Caldas editou os jornais O Papiro, em 1874, e o Ferro em Brasa, em 1877. Este último impresso em papel vermelho, com curta duração, e O Bom Menino, sobre o qual nada se sabe. Bom, além dessa atividade jornalística, que aqui já está comprovada, essa grande atividade de Davi Caldas na imprensa, tanto em Barras quanto em Teresina, demarcando, assim, um período, né? Ele deixou o seu nome indelevelmente assinalado na história da imprensa no Piauí, de forma que ninguém pode escrever sobre, além de escrever sobre a República, também sobre a imprensa no Piauí, sem dedicar uma página à grande atuação de Davi Caldas, com a fundação e manutenção desses jornais. Colaboração de um e fundando e mantendo outro às suas próprias custas. Além dessa atividade, ele foi também escritor, interessado pelos problemas do Piauí. Coisa que pouca gente sabe, a gente sempre analisa só essa questão da sua atividade republicana, da atividade jornalística, e às vezes se esquece que ele foi também um escritor atuante no Piauí. Ele publicou, por exemplo, um relatório da viagem feita de Teresina até a cidade de Parnaíba, pelo rio do mesmo nome, inclusive todo o seu delta, por ordem do presidente do Piauí, impresso em 1867, que figura no Dicionário Histórico e Geográfico do Maranhão, de César Marques. Quer dizer, isso aqui ele foi designado pelo presidente da província do Piauí na época para fazer nesses estudos e publica posteriormente. Também publicou 3 cartas topográficas anexadas ao relatório do vice-presidente da província, José Manuel de Freitas, de 21 de julho de 1868. As cartas geográficas, inclusive, estudando também sobre lá a embocadura do rio Parnaíba, lá na Foz, né? Ele tem contribuição interessante sobre isso. E uma planta de Teresina, levantada no ano anterior, em 1867, com uma tabela das distâncias dos diversos municípios da província, publicada no Anuário Estatístico do Piauí, confeccionada pelo Serviço de Estatística do Estado, de forma que ele também deixa essa contribuição ao Piauí, na área, principalmente na área de geografia, até porque ele era professor de geografia do liceu e de escolas particulares, quer dizer, ele adquiriu esse conhecimento, esse embasamento de forma como autodidata, mas com leituras profundas, e assim, além de exercer o magistério, foi também convidado pelos governos do Piauí para produzir estudos nessa área. Davi Caldas saiu de cena ainda muito jovem. Ele faleceu em 3 de janeiro de 1879, com apenas 43 anos de idade. E 10 anos antes da proclamação da República, que tanto sonhara. Então, você veja só, um homem desse, um formidável, com essas ideias, faleceu tão jovem, com apenas 43 anos de idade. Imagina se tivesse tempo, né, de continuar divulgando suas ideias e produzir, tanto na imprensa quanto para as letras piauienses. Sobre também esse episódio, né, sabe-se que foi negado uma vaga para o seu sepultamento no cemitério da cidade, descendo ao túmulo debaixo de um velho jatobazeiro, de frente ao cemitério São José, e somente em 1930, com o realinhamento da rua e a ampliação do referido cemitério, seu corpo foi trasladado para o interior do mesmo. Quer dizer, por conta das ideias que defendia, né, ele também foi, de certa forma, estigmatizado, né? Depois de divórcio, ainda teve a sua família que passar por esse constrangimento. Davi Caldas deixou uma viúva e 4 filhos, ainda em tenridade. O mais velho possuía 8 anos de idade, o menor perto de 3, quer dizer, não tinha 3 anos ainda. Ficaram na mais extrema pobreza, sendo atualmente grande e ilustrada a sua descendência. Um de seus filhos, né, Davi Caldas, foi o funcionário honrado e modesto servidor público, literato, orador e poeta, Fóssil Caldas, autor do festejado livro Turris Davídica. Também foi ceifado da vida, ainda muito jovem, deixando viúva e filhos pequenos. Também, interessante sobre Fóssil Caldas é que ele foi um dos fundadores
da Academia de Letras em sua primeira fase. A Academia de Letras, a gente sabe, está existindo aí, foi fundada em 1917, mas ela teve antes uma fundação em 1901, em que, infelizmente, não prosperou, né? E um dos fundadores foi Fóssil Caldas, filho de Davi Caldas. Aliás, até acho que em 17 eles deviam ter retomado a academia já com aquela fundação secundária continuada, mas razões, não sei, de ordem, pode ser até política mesmo, vaidade de alguns, o é como se tivesse começado, né? Mas já existia uma academia, fez letras, em 1901, um dos fundadores foi filho de Davi Caldas, o que mostra que a sua família, seguindo seus passos, continuava atuando na vida cultural do Piauí e do Brasil. Sobre Fóssil Caldas, eu também pesquisei aqui alguma coisa, que ele foi servidor da Diretoria de Obras Públicas do Piauí, presidente da Sociedade Mútua União Auxiliadora e um dos partidos, sim, como eu falei, da fundação da Casa. Também, a filha de Davi Caldas, uma foi a dona Rosa de Jericó Caldas Batistas, casada com o professor João José Batista, e mãe de dois escritores reconhecidos no Piauí do Brasil, que foi o teatrólogo, poeta Jonas Batista e o poeta Zito Batista, que morou no Rio de Janeiro, ambos funcionários públicos federais e grandes poetas, fundadores da Academia Piauiense de Letras em 17. Então, só aqui na descendência de Davi Caldas já temos 3 grandes escritores que, com passagem marcante na literatura piauiense. Mais um dos filhos, por exemplo, 2 homens, também aqui, 2 homens aqui, além dessa senhora, dessa mulher, também localizei aqui o filho Fabrício Caldas, que era o mais moço, aquele que não tinha ainda 3 anos completos quando faleceu Davi Caldas. Ele nasceu em 1876, casou em 1900, estudou na Fortaleza, começou na Marinha de Guerra do Brasil, chegou a capitã da Capitania dos Portos, né? Fora, assim, aí era o 4, tinha também um de nome Paulo, uma filha de meu, mas deve ter falecido jovem, porque não encontrei memória sobre ele. Encontrei, mas sabe-se pela nota de imprensa que Davi Caldas deixou 4 filhos. Um era a dona Rosa Jericó Caldas, mãe dos poetas Zito Batista, o Fóssil Caldas, que foi escritor, e Fabrício Caldas, que também foi esse militar da Marinha, e este outro aqui, que sou muito jovem, né? É a descendência da Davi Caldas, que hoje é muito numerosa, né? Por aí, através desses filhos. Bem, né? Para ainda compor o perfil de Davi Caldas, vou, por exemplo, aqui enfatizar um registro, um depoimento de Gino Cunha. Gino Cunha, que era um dos maiores, foi um dos maiores intelectuais do Piauí, e de certo contraparentado por Davi Caldas, porque Jonas Batista, neto de Davi Caldas, casou-se com a filha de Gino, né? Foi um discurso na academia onde faz um registro interessante sobre Davi Caldas, né? Diz o seguinte: tive a honra de conhecê-lo aqui em Teresina, nos últimos anos de sua vida laboriosa e atribulada, lutando nas fileiras do Partido Liberal sob as chefias do coronel José de Araújo Costa e do Dr. José Manuel de Freitas. Ele estava em plena madureza da idade, eu em plena juventude, empregado no comércio. A sua atitude combativa e intemerata imprimia respeito a toda a sociedade teresinense como um espírito superior e um caráter imaculado. Tinha hábitos austeros e inquebrantáveis, próprios dos grandes apóstolos. Na noite de 24 de dezembro de 1817, num baile na casa de Dona Alvina Azevedo, ainda vive atualmente, quando ele escreveu esse Rua da Glória, a presença da com as filhas já mocinhas, com a frequentar as festas também. Ok, então, as filhas no plural, tinha mais de uma, né? Enquanto todos folgavam alegremente, ele conservou-se isolado no jardim, imerso em suas meditações.
A cidade acordou dia do Natal, tinha um notícia de que alguém cometido de um forte insulto cerebral do que sucumbiu no dia 3 de janeiro de 1978, Roberto Paes, a Rua Grande. Então, você veja, na noite anterior do falecimento dele, ele que não era do feitio dele, mas levou as filhas para um baile, né? Quer dizer, aqui você vê essa peculiaridade, talvez por insistência das mocinhas que querem participar do baile, ou ele antevendo já problemas de saúde, no final de sua vida, quis fazer essa última visita à sociedade piauiense, né? Também eu consegui pincelar aqui, um depoimento em 15 de novembro de 1907, outro respeitado escritor maranhense, Antônio Henrique de Souza, respondendo a algumas diatribas, vamos dizer assim, de Carlos Laet, que era um monarquista convicto, e atacou o jornalista piauiense Davi Caldas no jornal O País. Henrique de Souza faz uma defesa da memória de Davi Caldas e também dá um depoimento interessante, né? É longo aqui, eu vou pegar só um trecho aqui. O que é que diz Henrique de Souza? Um brilhante maranhense que foi de muita influência, de muito destaque no Rio de Janeiro, né, durante um certo período da República. O que ele diz? Ao despertarmos da adolescência para a República, já o encontramos na brecha, combatendo a monarquia, com os ariates e catapultas que se chamam o Amigo do Povo e depois o 89, os órgãos de imprensa intemeratos, que no extremo norte do Império pelejavam francamente pelas ideias republicanas. Hoje, 15 de novembro de 1907, 19º da Proclamação da República, e que perfaz o 18º ano de existência do regime que este Instituto Político e Social simboliza. É justo que, em meio às comemorações oficiais, o regozijo dos que sentem no peito pulsar o coração patriota e a fé nos destinos republicanos do Brasil, venhamos reivindicar, para a glória nacional, o nome desse crente fervoroso da democracia e da República, desse vidente do futuro, que com extrema previsão histórica, íamos dizer matemática, antes do que por uma simples intuição filosófica ou um devaneio poético, e ele era um poeta ínsegno, profetizara com antecedência 17 anos o advento das instituições que regem e são destinadas a reger definitivamente a nação brasileira. É o registro de Antônio Henrique de Souza. E ele finaliza dizendo que a individualidade saliente da história pátria do grande propagandista da República merece seus múltiplos trabalhos profissionais, pela sua benéfica ação social e pela decisiva influência política no último quarto do século, um estudo detalhado e especial que será apresentado mais tarde. Ele promete, depois de estudar a obra de Davi Caldas. Então, é isso. Você vê que todos os escritores, todas as pessoas que se debruçam sobre a personalidade de Davi Caldas, clamam pelo aprofundamento desses estudos, por uma biografia mais aprofundada sobre Davi Caldas. Biografia essa que, no momento, estou dando também a minha contribuição, e espero que apareçam outras pessoas que aprofundem esses estudos, até sobre que tem mais pessoas estudando e que façam sempre aprofundando, analisando, e obra mais densa sobre a personalidade de Davi Caldas, que foi de fato inconformado, foi um sonhador, cujo sonho foi concretizado 10 anos depois de seu óbito, e na data por ele profetizada, como queiram. E a cada dia seu nome assoma e mais se firma na luz plena da história. É, portanto, este o personagem que eu trago no meu livro, um dos personagens que eu trago no meu livro, Piauienses Notáveis, piauiense, da Sociedade de Barras, onde ele viveu, da Sociedade de Jaicós, onde ele morou mais de um ano, da Sociedade Teresina, enfim, da sociedade piauiense e do Brasil como um todo, porque a luta de Davi Caldas no Piauí, ela teve uma repercussão nacional, quer dizer, a maneira como ele encarou os fatos, essa questão dele ter sido muito feliz, professor Dilson, em antever esta data, quer dizer, ou até fala assim, muito como se fosse uma ele ter, assim, uma
quase sobrenatural, e a gente sabe, a gente analisando, na verdade, ele foi muito feliz quando ele vai para a Inconfidência Mineira, vai para a data vamos dizer, da Revolução Francesa, e coincide com a data do jornal dele, é felicidade de um grande espírito, né? Lúcio e tudo, tem a felicidade de antever essa data de 1889 como de proclamação da República. De forma que eu fico aqui muito feliz em poder trazer à sociedade piauiense essa contribuição para trazer luzes, né? Para despertar sobre esse grande personagem da história do Piauí e do Brasil. É isso aí, professor. Reginaldo, eu gostaria de fazer 2 perguntas aqui. E automaticamente pedir ao senhor que fale sobre onde é possível adquirir o 3º volume de Piauienses Notáveis. Eu vou pedir que ao final aí da sua fala, o senhor faça um resumo aí do que tem no 3º volume de Piauienses Notáveis. Eu sei que o Davi Caldas está lá. E onde é possível também adquirir a obra. Bem, Davi Caldas está entre os pioneiros do jornalismo cultural, está entre os pioneiros do jornalismo mesmo, em nossa história, é pioneiro sob diversos aspectos, inclusive pioneiro na construção de biografias, uma vez que nas páginas dos diversos jornais de que participou, de que esteve à frente também, nós encontramos muitos perfis biográficos construídos por Davi Caldas, inclusive que inspiraram depois Miguel de Souza Borges Leal Castelo Branco a escrever o seu livro, o seu clássico livro, muito importante aí no fim do século XIX. Então, o que é exatamente a biografia em Davi Caldas? Quem Davi Caldas biografou? Qual é a importância exatamente de Davi Caldas na construção de perfis biográficos em nossa história? Meu caro confrade, professor Dilson, né? O meu livro, no caso, Piauienses Notáveis, ele está disponibilizado, ele foi editado agora, ainda não foi feito lançamento oficial, vai marcar uma data para lançá-lo na Academia Piauiense Letras, mas ele já está disponibilizado para venda lá na livraria da Academia Piauiense Letras. Esse livro foi editado pela própria academia, né? Então ele está sendo colocado à venda para criar um fundo, como outros de uma coleção, um fundo literário para a própria academia, para dar suporte para editar outros livros. Então, além por hora estava somente lá, mas também já existe uma tratativas aqui para colocar em outra livraria de Teresina, ali na livraria do Leonardo, que tem no Rock Club, né? Vai ser colocado também na livraria lá da Universidade Federal, e nas principais livrarias de Teresina. Mas, no momento, quem quiser adquirir, pode adquiri-lo na biblioteca na livraria da Academia Piauiense Letras, também pelo telefone, já tem lá, hoje na academia, que você sabe, já tem um sistema, que a pessoa, mesmo que mora fora, pode telefonar para a academia, telefone 3221-1566, e então, vê lá com a secretária, ela vai dizer o valor, e a pessoa paga o valor do livro e do porte correio, né? De forma que ele pode ser mandado para qualquer lugar, mesmo quem mora fora. O meu trabalho, ele traz, como eu falei, são 80 vultos, né? Aqui está no índice aqui, muita gente aqui, né? Mas além de Davi Caldas, por exemplo, né? Eu sempre procurei contemplar vários personagens, Colônia e Império, até agora. O próximo tomo vai pegar já a República, né? Nesse aqui, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, Capitão Moro e Miguel Pinheiro de Carvalho e Damaso Pinheiro de Carvalho, que são antigos colonizadores do Piauí, que fundaram fazendas no Vale do Longar, são pioneiros na fundação de fazendas aí entre Altos, Campo Maior e própria Barras, né? De forma que Barra está muito presente na minha obra, né? A vantagem aqui, por exemplo, que são perfis contextualizados, quem lê o perfil para entender a história, o meio que viveu aquele personagem,
são documentados, com forte fonte documental, de forma que até para se entender mais sobre a colonização do Vale do Longá, por exemplo, esses 2 perfis aqui ajudam muito, e tudo com fonte documental. Também sobre indígenas, aqui, João Marcelino e Severino de Souza, que foi 2 indígenas da aldeia de São Gonçalo, para não ficar, estou mesclando a visão do colonizador, do colonizado também. Aqui, por exemplo, Miguel de Abreu Sepúlveda, que também foi um fundador da Vila de Jeromém, e depois veio morar aqui nessa região também de Alto Longá, fundando fazendas. Aqui sobre, por exemplo, a Vila do Puti, perfil de José da Rocha Pita, Joaquim José Rodrigues de Aguiar, Manuel Domingos Gonçalves Pedreira, que foi, por exemplo, importante aqui na fundação da povoação da Barra do Puti. Inclusive, o coronel Manuel Domingos foi o braço econômico da Fundação de Teresina, deu todo o suporte ao Saraiva, quando veio para fundar a cidade. Daí também que interessa ao norte do Piauí, eu trago aqui também um perfil do capitão José Pires Ferreira, que é o generarca das famílias Pires Ferreira e Lages. O perfil também aqui, biográfico aqui do Leonardo Castelo Branco. Eu sou o Leonardo, além do Leonardo também eu trago aqui do Teodoro Castelo Branco, seu filho, e do Hermínio Castelo Branco, seu neto, quer dizer, então está com o perfil, sempre procurando fazer uma análise, né, diferenciada, procurando investigar fontes documentais, de forma que esses perfis não são meras repetições, eu tanto trago algumas novidades para a vida biográfica desses autores, como até submetendo a uma revisão o que já existia. Eu procuro sempre priorizar a fonte primária, para, no medida do possível, a gente confirmar a veracidade do que já se diz sobre eles e tentar avançar, né? Por exemplo, sobre o Leonardo, eu trago, por exemplo, uma análise da obra dele, porque ele foi muito injustiçado, por exemplo, na análise do Clodoaldo Freitas, que o Leonardo Castelo Branco era uma pessoa católica, inclusive a obra dele tem uma trilogia, escreve uma trilogia de romance de católicos, assim, ligada à religião, e o Clodoaldo, com sua visão de positivista, né, faz uma crítica muito profunda à obra dele, e eu procuro, analisar a obra do Leonardo Castelo Branco, que a gente nem conhecia, na verdade, deu um maior trabalho para a academia editar esse livro, porque só encontramos alguns exemplares em Portugal. Mas, então, com acesso a esse livro, eu analiso também os motivos pelos quais Clodoaldo Freitas foi muito severo com ele, mais por questões de ideologia, né, e não a análise pura da obra, né. Bom, aí também falo na política sobre os Barão de Paraím, Barão de Santa Filomena, Barão de Campo Maior, Barão de Uruçuí, Barão de Gurgué, os titulares aqui do Império do Piauí, né? Barão de Castelo Branco, o Marquês de Paranaguá, trago o perfil biográfico de todos eles, sempre trazendo contribuições interessantes. Sobre algumas figuras que presidiram a província do Piauí, aqui até o Saraiva, né? Desde o começo até o Saraiva, tem aqui no meu livro, os vice-presidentes da província, que era o piauiense, que assumiram a província, perfil do desembargador Cândido Gil Castelo Branco, do Francisco Xavier Cerqueira, que foi aquele professor do Caldas. Vamos mais aqui, sim, também do Francisco Gil Castelo Branco, precursor do Romance da Seca, que é um pioneiro da literatura piauiense, do Costa Alvarenga, o patriarca da suficiência ótica. Costa Alvarenga foi um dos maiores médicos de Portugal, do Piauí, do Brasil e Portugal. Ele nasceu em Eira, mas foi muito novo para morar em Lisboa, onde se formou, depois foi estudar na Bélgica, e foi um grande cientista que nasceu no Piauí, não podia ficar fora do meu trabalho, né? Frederico Bulamar também, que foi pioneiro da paleontologia no Brasil. Esse nasceu em Portugal, em Lisboa, mas veio com 2 anos de idade para Oeiras e foi criado no Piauí, fez piauiense, né? Irmão do Tibério César Bulamar, lá do jornal. Então, foi um cientista também, um estudioso, que ajudou nos estudos de paleontologia no Brasil. Deolindo Moura, que é o grande jornalista, o poeta e médico e vice-presidente da província, Raimundo de Leão, o agrônomo Parente, que fundou um estabelecimento agrícola que deu origem à cidade de Floriano, o engenheiro Sampaio, que foi pioneiro na indústria de laticínio no Piauí e no Brasil, fundou a primeira fábrica de laticínios aqui no Piauí, uma das primeiras do Brasil, muito moderna, trouxe os primeiros exemplares
de gados de cimental, da raça cimental, ele trouxe 4 novilhas da raça cimental da Suíça para o Brasil, quer dizer, ele foi o primeiro importador, porque ele trouxe isso em 1990 e pouco, quando ele fundou a Fábrica Laticínios, e eu vendo na Associação de Criadores de Gado Cimental do Brasil, ele disse que a primeira importação foi feita em 1904 pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, quando, em 10 anos antes, o Rio de Sampaio tinha trazido para o Piauí. Então, é preciso também que o país reconheça esse pioneirismo desse piauiense. Bom, Anfriso Fialho, propagandista da República, foi um grande republicano, também que morava no Rio de Janeiro, era natural de Oeiras. Francisco Portela, um oeirense, que foi abolicionista republicano, morava lá no Rio de Janeiro, foi inclusive governador do Rio. Antônio Borges de Castelo Branco, que é da região do Campo Maior, foi um magistrado, presidente de províncias, o médico Simplício Mendes, primeiro médico do Piauí. O jurista Antônio Coelho Rodrigues, que foi autor de um projeto do Código Civil. Parlamentares brilhantes, grandes bacharéis, como Francisco Souza Martins, que foi ministro de Estado, Moraes Sarmento, né? Então, muita gente, o Conde Batista, o meu Conde João Souza Martins, o Conde Batista também, Polidoro Bulamac, então, assim, também aqui o Antônio Souza Martins foi ministro supremo, Antônio Souza Mendes, ministro supremo, poeta Antônio Gentil, de forma que eu estou apenas colocando o conselheiro Saraiva, José Maria do Chão do Amaral, então muita gente, viu? A poetisa Luísa Mera de Queiroz está também com um estudo muito bom aqui desse trabalho, né? Jovita Feitosa. Então, assim, o meu livro ele está trazendo um painel das pessoas que tiveram importância, assim, destacaram no campo cultural, no campo político, durante o segundo reinado, né? E ainda um pouco também dos que vem da colônia. De forma que quem apenas com esse exemplar aqui, com o terceiro, que é o terceiro tomo, com esse tomo, o leitor já tem acesso a 80 vultos do Piauí, né? Estudos, de certa forma, bem documentados e tudo. E se pegar os exemplares anteriores, né, os 2 que estão também disponíveis na academia, são 3 tomos, né, que traçam um grande painel do Piauí, porque essas biografias são contextualizadas. É isso, né? E sobre o Davi Caldas, a importância dele é incomensurável, né? Os estudos que ele deixou, como o próprio professor Dilson colocou, né? Quer dizer, ele já, além desse estudo de geografia, também deixou estudos de biografia, que deram suporte a Miguel Borges. Miguel Borges foi o primeiro biógrafo piauiense, assim, que escreveu livros, não foi primeiro, que tem os estudos, por exemplo, da Davi Caldas, que pode até ter sido primeiro porque o antecedeu, mas se deu suporte para que Miguel Borges publicasse seu livro em 1879, e também ele vinha publicando esses perfis no jornal A Imprensa. E de forma que também tem esse aspecto da Caldas, que foi da contribuição para esses estudos. Qual a importância disso? É porque ele resgata a memória de pessoas que viveram antes da época dele. Pessoas que, se ele não tivesse dado esse testemunho, hoje nós não teríamos acesso a aquelas informações, senão pequenas passagens de um jornal, de um documento. Então, tem também essa questão do pioneirismo, no caso de Davi Caldas, juntamente com Miguel Borges, né, para o resgate de piauienses que viveram ainda na colônia em primeiro reinado. Também, isso aqui é uma importância, esse pioneirismo deles no campo da biografia. Para nós fecharmos aqui esse encontro, doutor Reginaldo, o que é exatamente o Piauí em Davi Caldas? Dito de outra forma, como o Piauí aparece representado nas páginas que escreveu Davi Caldas? Olha, o Davi Caldas viveu numa época ainda de atraso do Piauí, né? A época do Império, né? Pouca gente instruída, e então eles escreviam quando a imprensa não tinha outro centro de comunicação, a imprensa era o grande veículo, né, de comunicação, o jornal, né, que a imprensa continua sendo, mas hoje, evidentemente, tem redes sociais, tem tudo, mas naquela época, que não tinha rádio e televisão, era o jornal escrito, que era aguardado com avidez, né? Então, Davi Caldas, que foi um dos grandes jornalistas do seu tempo, ele retrata o Piauí da época por sua visão, um Piauí ainda atrasado,
um Piauí ainda conservador, ainda hoje é, mas, né? E então ele mesmo, com as suas ideias republicanas, ele já foi assim, diga assim, visto com reservas por aquela sociedade. Quer dizer, a ponto que, enquanto ele ainda estava nessa fase de se mostrando, ele foi o deputado mais votado do Piauí. E o próprio partido, depois, provoca um rompimento por conta das ideias avançadas que ele defendia. No caso, como eu falei há pouco, né, usar os impostos, que hoje seria o imposto da décima urbana, que hoje seria, eu entendo, seria como fosse o PT hoje, para construir casas populares. Né? Então, o Piauí, que assoma na obra de Davi Caldas, né, esse Piauí, essas ideias, por exemplo, ele coloca a visão dele, veja só, a produção da ideia, quer dizer, de um lado, o Piauí, que ele vai pesquisar, vamos dizer o seguinte, professor Disso, para resumir pelas fases, veja só. Na área de geografia, cartografia, ele produz interessante documentação de cartografia do Estado, demonstrando que ainda ninguém sabia, são trabalhos pioneiros. No campo da biografia, ele traz informações sobre personagens também, que é pioneiro, porque são as primeiras informações sobre aqueles personagens. No campo das ideias políticas, ele prega ideias políticas no Piauí que só ele fazia naquele tempo. Depois vão surgir alguns republicanos, mas já no final da vida dele, depois da morte dele, pessoas, mas sem a mesma ênfase que ele tinha. Então, ele era um homem determinado, que ele jogou toda vamos dizer, a força dele na defesa da República no Piauí. Isso é importante, né? Desse ponto de vista de fomentar ideias políticas republicanas no Piauí, desse ponto de vista político, e do ponto de vista de escritor, com esse pioneirismo na área da geografia e da história. Então, eu vejo assim, que ele deixou um legado importante que foi seguido por outros em nosso estado. Reginaldo, muito obrigado pela sua colaboração em mais uma edição de Tributo à Cidade Natal. Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, né, através aqui dos seus estudos e toda essa oportunidade do seu veículo de comunicação aqui, nós podemos registrar essa entrevista e poder falar, divulgar vultos importantes da história do Piauí para que a sociedade conheça, porque ninguém é aquele que não conhece. Às vezes você pensa, Piauí não teve, né? De repente, um jovem assiste isso aqui e se depara com um personagem rico de história e importante como Davi Moreira Caldas. Muito obrigado. Obrigado e até outro momento. Nós encerramos mais um episódio de Tributo à Cidade Natal, pedindo a você que nos acompanhe todas as noites, às 20 horas, pelo canal Tributo à Cidade Natal no YouTube. Até amanhã com mais um episódio. Conheça o Museu Virtual de Barras do Maratauã, um espaço online que guarda a memória, a história e a alma do nosso povo. Fotografias, documentos, relatos e muito mais. Acesse agora museudebarras.com.br. Museu Virtual de Barras, a história viva da nossa terra.